É isso aí, pessoal, estamos aqui com mais um podcast Fala Contagem. Hoje os nossos aí bate-papo com nossos amigos aí, líder comunitário, líder sindical, né, Valdir e Lu. Os dois vão falar com nós aí das lutas sociais aí na cidade de Contagem. Valdir, apresenta para nós aí, depois a Lu apresenta, fala um pouco de você. Bom, eu sou metalúrgico. E aí, quando a gente mudou para o bairro Nascentes Imperiais, a gente caiu no meio de um redemoinho que era a obra e o traçado do Rodoanel que ia afetar a gente no bairro. E vamos falar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Para nós. Sou Lu, da Comissão Nascentes, né, moradora do bairro Nascentes Imperiais, gerente administrativo. E em 2022 mudamos para o bairro Nascentes Imperiais. Né, a gente fala mais daqui a pouquinho, né? Isso também. Então vamos falar então da luta e do Rodoanel. Vocês é da Comissão Nascente Imperiais, tá aqui, né, tem a bandeira, tentando defesa de moradias, né, e por justiças sociais. Então fala pra nós como começou sua luta, como você chegou aqui no bairro Nascente Imperiais e começou essa luta aí. Bom, primeiro é o seguinte, a gente queria morar num lugar que tivesse água, próximo do verde. Aí a gente começou a procurar na grande região metropolitana um lugar que a gente fosse morar. Que a gente morava na sobreloja do Galpão, onde a gente trabalha, por 18 anos. A gente queria um pouco de uma casa que tivesse muita água, essas coisas. Acabamos rodando, encontrando aquela casa no Nascentes Imperiais. Só que, quando a gente mudou para o bairro, veio também, junto com o desastre de Brumadinho, veio a multa que o governador está utilizando para poder realizar o sonho dele de fazer o Rodoanel e o traçado dele que pegava exatamente em cima da nossa casa e no bairro. Então o Rodoanel no traçado aí original iria passar perto da casa de vocês. É isso aí. Ia passar em cima da nossa casa, correto? Aí o que aconteceu? Quando mudamos para Nascentes Imperiais, a gente se maravilhou com o bairro, né? Porque assim, porque as águas que jorram nas ruas não é somente água de pia, é água de nascentes, né? Então a gente ficou encantado com o bairro e a gente já tinha uma noção desse Rodoanel, né? Aí a gente ficou sabendo, né, informação, estudos, que o Rodoanel ia passar em cima do bairro Nascentes Imperiais e atingindo 400 casas no bairro Nascentes Imperiais. Como que a gente chegou a esse número de 400 casas no bairro Nascentes Imperiais? A princípio, que o governo do estado, o CEINFRA, falava que seriam atingidos 40 casas no bairro Nascentes Imperiais. Então, assim, em 2022, que a gente começou nessa luta fora o Rodoanel, nós conseguimos ter contato com o Projeto Rondon. A Comissão Nascente chamou o Projeto Rondon para o bairro e o Projeto Rondon diagnosticou o bairro inteiro do Nascentes Imperiais. Que tipo de diagnóstico? Social. Ele começou a contar as nascentes do bairro, né? Através do Projeto Rondon e do seu diagnóstico, nós conseguimos saber que não eram só 40 casas, eram 400 casas atingidas. Isso foi uma das nossas lutas e atividades, Projeto Rondon. Né? Aí você pode continuar falando aí, por favor. E são quantos nascentes lá, você lembra? 70 nascentes. 70 nascentes? Isso. E 70 lá hoje, nascentes das casas que foram diagnosticadas pelo Projeto Rondon. E quando vocês compraram, vocês não sabiam que iria passar o Rodoanel onde vocês moram? A gente assim, sabia do projeto, que existia um projeto Rodoanel. Isso foi surpresa. Isso foi surpresa, né? E a gente, poxa vida, nós morávamos de aluguel. Foi a primeira vez que a gente conseguiu nossa casa própria. Meu Deus, né? E assim, o Valdir, ele, além de meu parceiro de luta social, ele é meu marido, né? Ele sempre foi mais ativista do que eu. Né? Eu fiz história, eu assim, me indigno pela questão de justiça social, por atrás. Mas ele era mais lutador. E eu, a partir disso, comecei a lutar mais. Ir para a rua, ficar mais engajado. Então aí começou a luta, o fora Rodoanel. Sim. Pode continuar. Na verdade, a luta existia já, né? Tem outros movimentos que já levavam a luta contra o Rodoanel, mas não tinha claramente aonde que ia passar a obra. Até o governador lançar o traçado que a gente chama de mancha azul, que
que detectou que ia pegar grande parte do bairro Nascentes Imperiais. Não, mas antes de 2022 acho que não existiria essa luta ainda não, fora Rodoanel. Eu acho que tinha gente que levantava, mas sem ter claramente ainda o projeto do governador. E isso, acho que a importância de vocês dois engajar em 2022, acho que Nós deu rumo, nós né? somos mais atrevidos, né? Tem que ser, né? Tem que defender, Tem que ser. né? Aí que a gente entra. Por que a gente criou a Comissão Nascentes? De onde que ela veio? Porque as pessoas sempre perguntam, mas vocês estão ligados à associação? Não. Vocês fazem trabalho com a associação do bairro? Não. Por que a gente criou o coletivo chamado Comissão Nascentes Imperiais? Porque assim que a gente chegou no bairro, a primeira coisa que a gente fez foi procurar uma associação de bairro onde a gente pudesse começar a conversar sobre, não só a questão do bairro, porque quando você chega no bairro ali não é um bairro para se habitar, essa é a verdade. Ali eu estou falando isso porque tem a ver do começo da luta e a continuidade dela, da onde a gente foi parar, que é agora na urbanização. Então qualquer pessoa que chega para morar num bairro daquele e que tem um pouco de consciência, imediatamente vai querer saber o que você vai fazer para pressionar o governo municipal, estadual ou nacional para você ter a melhoria do seu bairro. Ninguém quer ter poeira, rua de terra, o esgoto correndo a céu aberto, as crianças brincando de bola e respirando aquele ar imundo que ocorre no nosso bairro. Então, assim, o que aconteceu? Na luta do Rodoanel, a gente incorporou na luta do Rodoanel já a regularização do bairro e a urbanização dele. As causas sociais. As causas sociais, que tem a ver com o quê? Defesa dos moradores, fazer um levantamento, qual é o nível de carência que as pessoas no bairro têm, porque é um bairro muito desigual, mas ele demonstra muito que é uma cidade grande hoje, né? Tem um setor, né? E tem o pessoal que nem participar do CRAS participa. Só uma coisa, Valtinho, depois eu já te passo. Olha só, tem sempre uma coisa que é o seguinte, a primeira impressão que alguém chega naquele bairro, acha que as pessoas sobrevivem de Bolsa Família, etc. Quando a gente fez o projeto Rondon, eu vou te falar uma coisa para você. As pessoas, tem gente que não tem nem ideia de como que procura a Bolsa Família, que nem CRAS tem. Então é um bairro que é muito proletário mesmo, falta muita coisa naquele bairro, né? E lá hoje tem quantos moradores? Tem em torno de 6 mil moradores. São 1.592 imóveis, se eu não me engano, que é o que foi selado na questão da regularização. Então o bairro cresceu muito, que eu conheço ali, aquela área toda. Antes não tinha nem uma casa, lembro quando tudo começou, né? E já está nesse ponto, né? 6 mil moradores, é muita gente, né? É verdade. Então você aí, analisando no geral lá, mais pessoas carentes que necessitam do apoio do governo, ou tem alguns, porque lá tem alguns comerciantes, também tem comércio, né? Tem padaria, tem vários comércios, né? Então já evoluiu também nessa área, né? Tem algumas empresas. Mas no geral, como que é o bairro Nascentes Imperiais? Carente de infraestrutura, né? Nós não temos ônibus do bairro, não temos escola, não temos posto de saúde e por aí vai, gente. Ou seja, é por isso que a gente está lutando, né? Já pedimos várias vezes a Transcom, fizemos vários ofícios para a Transcom, para os moradores dos Nascentes Imperiais serem atingidos, porque é muito assim, custoso a pessoa acordar 3h30 da manhã para pegar o primeiro ônibus, que é 5 horas da manhã, para chegar no metrô 6h30, Eldorado, né? Então, assim, não temos escola, não temos posto de saúde, assim, não temos supermercados grandes, né? O bairro mais próximo é o Tropical, que é o quê? 4 quilômetros? Dá uns 2 quilômetros. Vejo pessoas que caminham do Nascentes Imperiais até o Tropical. E não é só isso não. Os alunos aqui que estudam aqui no Tropical, os alunos da noite, principalmente, porque eles não são atendidos por ônibus, até a 8ª série, né? Eles são o primeiro grau, né? Antigamente que falava, né? Primeiro grau, eles têm os ônibus, mas o pessoal da noite não, que é o 2º grau. Eles vão a pé
Andam a pé. No mínimo meia hora de caminhada, gente. 10 horas da noite, 10h30, sai aquela turma de adolescentes para Nascentes Imperiais. Isso. Não temos nem ônibus, nem para eles nós temos ônibus. Mas é isso, o ensino agora mudou, né? Agora é ensino fundamental e ensino médio. É, né? isso. O fundamental tem, inclusive, vejo, tem muitas crianças lá, vai lá no horário de manhã, 4 especial, né, da prefeitura, para os meninos estudar. Vejo por quê? Do Nascente Imperiais até a escola do aluno, eles são atendidos na escola do bairro Tropical. Então, lá do Nascente Imperiais até a escola do bairro Tropical é em torno dos 4 quilômetros. É isso mesmo. Não é difícil. Nossa. Porque o bairro é 2 quilômetros entra no Tropical, mas a escola é na outra ponta do bairro Tropical, né, que é aqui na rua 51. Vinícius de Moraes, né? Não, o Vinícius é aqui. Lá é a escola do bairro Tropical. Lá é o ensino fundamental. E o Vinícius de Moraes é ensino médio. Ensino médio. Que é os meninos da noite. Inclusive, só tem a linha 35D, né? Que é Nascente Imperiais. Isso. Atende bairro Estância Imperiais. Atende vocês que são Nascente Imperiais. E atende o bairro Tropical. Ou seja, uma linha para atender esse bairro. E tem poucos ônibus. E, inclusive, a última viagem para cedo. Não tem para os alunos que sai da escola em torno de 11 horas da noite. Exatamente. Né? Nesse sentido. E questão do Rodoanel, qual a novidade para nós aí? Então, no andar da carruagem, por isso que a gente montou a Comissão Nascentes, no andar da carruagem é o seguinte, por que a gente não faz parte da associação? Tinha um setor do bairro que defendia a passagem do Rodoanel lá no bairro, essa é a verdade. E trouxe 2 vezes o ex-secretário da infraestrutura para fazer 2 reuniões grandes no bairro, que a última delas ele quis transformar em audiência pública, só que a gente também recusou, porque ele não tinha sido chamado como audiência pública, e sim como reunião. Ele queria utilizar como um meio de falar que tinha consultado a população. Bom, o que aconteceu nessas 2 reuniões? Nós não deixavam a gente falar. Aí a gente reforçou o nosso lado de criar esse coletivo que foi a Comissão Nascentes. Não só para a gente lutar dentro do bairro, mas a gente começar a procurar aliados fora do bairro para barrar essa luta. Então a gente começou a participar de audiências públicas, começamos a ir atrás de parlamentares, fizemos o projeto Rondon, participamos de um seminário sobre mobilidade urbana, onde vários especialistas colocaram as alternativas para o traçado do Rodoanel e para a própria obra, que é a revitalização do anel rodoviário, e outras coisas. Trazer o metrô até Betim, né? Então, tudo isso faz parte da luta. E dentro da luta do Rodoanel, como eu já falei, a gente fez uma primeira manifestação, que eu me lembro até hoje, que a Marília a prefeita estava inaugurando um asfalto lá no Estâncias Imperiais. E coincidiu dela colocar o palco dela exatamente no itinerário que a nossa passeata ia passar. O pessoal falou, vamos dividir. A gente saiu da Pau Brasil, vou falar que é engraçado. A gente saiu da Pau Brasil e o pessoal falou, não, gente, vamos pegar violinos aqui que a gente contorna. Eu falei, não, de jeito nenhum. Nós vamos passar onde a gente ia passar, nós vamos para cima do palco da prefeita. É saber o que está acontecendo na comunidade. Exatamente. Só que a gente não invadiu a área do Estância, que eu até brinco com o pessoal do Estância. Falei assim, até falei no dia, nós não estamos com inveja do pessoal do Estância. Nós estamos aqui para reivindicar a mesma coisa que o Estância está conseguindo, e mais ainda, né? Isso. Que lá a situação é pior do que no Estância. Bom, 20 minutos de fala atrás do palco da prefeita, depois a gente foi até a Vargem das Flores. Aí fiquei sabendo que na fala dela já falou na regularização do bairro. Foi a primeira vez que eu ouvi da boca da prefeita, que eu fiquei sabendo que eu ouvi da boca da prefeita que ia ter regularização. Aí a gente conseguiu algumas reuniões na Secretaria Municipal de Habitação, levando essa bandeira, até conseguir a regularização do bairro. Então, está entre os 17 bairros que estão sendo regularizados. Então, esse dia, vocês começaram a ter voz. Começaram a receber os órgãos públicos? Não, às vezes já começou a ter voz antes, né? Porque a gente brinca muito de sentar o pé na porta, né? Que é o seguinte, ninguém vai te convidar para você ir lá na prefeitura ou num órgão da prefeitura
para procurar saber se você está precisando de alguma coisa. Não, tem que Se a população não se organizar, seja no que for, associação, comissão, o que for, até reunião de morador por rua, e não for lá nos órgãos públicos reivindicar o que você precisa para o seu bairro, ninguém vai entregar de bandeja. Olha só, nós temos 87 favelas aqui em Contagem e temos 144 áreas de interesse social. Estou te falando isso pelo seguinte: dentro do processo de regularização, Valtinho, a gente conseguiu uma outra coisa, que foi entrar na periferia viva do governo federal, que é a história da gente ter conseguido, nas Nascentes Imperiais, ter conseguido entrar no PAC da periferia, onde foi destinado 127 milhões só para o bairro Nascentes Imperiais, para ser totalmente urbanizado. Depois nós vamos entrar na questão da urbanização, que ela pode explicar a cartilha, mas olha, veja só, eu comecei a militar, eu tenho 62 anos, eu comecei a militar com 17, em 77, 78, comecei a militar. Eu nunca tive tanta vitória seguida, então, num espaço tão curto de tempo. Nunca tive. Né? Tanto como metalúrgica, na questão sindical, como no movimento estudantil, e nada. Então você viu que agora você está no caminho certo. Nós estamos. O caminho, ele não mudou, não. O caminho é o mesmo. Qual é o caminho do mesmo? É reivindicar, é organizar, é meter o pé na porta, é passeata. Se nego não te ouvir, você vai gritar na frente da prefeitura, não tem problema nenhum. Vergonha é você perder a sua dignidade e se deixar levar e se ajoelhar, e se deixar levar e não reagir a tudo quanto é tipo de injustiça que acontece no seu bairro, na sua casa, etc. Né, Lu? E a comissão Nascentes Imperiais também expandiu para outros bairros, né? Região Metropolitana de Belo Horizonte. A gente apoia um monte de causas, não só apoia ativamente, né? Dá suporte aos outros movimentos sociais, sabe, gente? Não é só, nós não ficamos só restritos aqui, né? Então, no todo trajeto, no possível trajeto do Rodoanel. Inclusive, a gente tem até que falar o que é esse trajeto do Rodoanel, né? Isso, fala pra gente o trajeto completo. 100 quilômetros de rodovia, pedagiado, a rodovia vai ser fechada, vão ter apenas 8 alças de entrada e saída nesse traçado. Vai atingir 13 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, gente. Gente, agora por que a gente está lutando tanto contra esse Rodoanel? Né? Veja bem, não é só a questão social, porque se vocês pegarem todo o traçado do Rodoanel, a questão social, ele atinge principalmente bairros periféricos, né? Bairros pobres, né? Ou seja, indenização ínfima, né? Mas não é só a questão social, tem a questão ambiental também, porque inclusive essa região aqui, nossa, que é o Tropical, que é o Sapucaias, Solar da Madeira, Nascentes Imperiais, Estâncias Imperiais, a gente está a 4 quilômetros da represa Vaz das Flores. Então, ou seja, esse Rodoanel, se ele passar, porque o Nascentes, ele ia passar no Nascentes, com nossa luta, ele conseguiu sair. Só que ele foi para o bairro vizinho, Estâncias Imperiais. Só que não tem um documento oficial falando que esse traçado mudou. Não existe um documento oficial. Existem palavras, conversas de prefeita com a Secretaria do CEINFRA, né, que é do governo Zema. Enfim. Mas a princípio tiramos o Nascente e vai para o Estâncias Imperiais. O Estâncias Imperiais está mais próximo ainda da represa Vaz das Flores. Ou seja, se esse traçado passar nessa região, gente, futuramente a represa Vaz das Flores tende a acabar. E ela abastece parte da região metropolitana de BH de água, óbvio que é água, né? E sendo que, gente, existem alternativas desse traçado que já foi apresentado pelo governo Zema, mas ele não quer, ele não tem conversa. Ele quer o traçado que já foi leiloado, que já teve o leilão, agora só falta a licença ambiental para esse traçado acontecer, né? Então só falta a licença ambiental, tá certo? A gente tem sim um apoio nesse sentido da Marília, tá? A prefeita Marília não
não deseja esse traçado em Contagem. O Medioli, que é o prefeito de Betim, também não deseja que seja passado esse traçado em Betim, porque vai dentre alguns municípios Betim, Contagem, Santa Luzia, Ibirité, Ribeirão das Neves, mas são 13 municípios, né, gente? Então, assim, ele começou a falar da questão da indenização lá de Brumadinho, né? Que quando houve em 2019, houve o rompimento da barragem que matou 272 pessoas. A Vale do Rio Doce indenizou o governo do estado, né? Por causa da questão desse genocídio que houve lá, né? Só que o governo do estado, para justificar não, nós vamos fazer esse projeto Rodoanel para poder ajudar na mobilidade urbana. Um dos critérios dele foi esse, né? Mas assim, a gente sabe que não é bem assim, né, gente? Porque mobilidade urbana, ele poderia ter revitalizado o anel rodoviário, ele poderia ter feito um metrô, né, expandido a linha do metrô, tanto inclusive para essa região, trazer o metrô até o Petrolândia, ir até Betim, Igarapé, né? O dinheiro dava para ser feito isso. Isso sim ia melhorar a mobilidade urbana. Agora, esse traçado Rodoanel, né, gente, é para caminhão, né, de minério, né? Tá na cara que é para os grandes, né? Para a população em geral. Vai ser pedagiada? Quem vai usar esse traçado então, Rodoanel? Eles nunca ouviram aí as lideranças, a comunidade? Não? Pode falar. Não ouviram. Eles fizeram algumas audiências, na época que eu não estava aqui, inclusive, na época da pandemia, naquela situação de pandemia, como que você faz uma audiência pública? Não tem então, como, né? Então temos dois problemas. Não foram feitas audiências públicas e não foi feita reuniões, que nem aconteceu no meu bairro, em todos os bairros que vai onde está para passar o traçado, se a população aceita ou não a casa dela ser derrubada. Porque, veja só, parece que foi escolhido a dedo esse traçado. Se você pegar o mapa, ele passa exatamente nos bairros periféricos, e não só isso. A maioria dos bairros, a grande maioria dos moradores que moram nesses bairros, eles não têm escritura, eles só têm documento de compra e venda. Ou seja, quando a situação é assim, a indenização é feita só o que a gente chama no tijolo. Ou seja, é o que eu estou explicando para os moradores lá do Estâncias Imperiais agora. Não adianta você ter um lote de 2.000 metros. Se você tiver uma casa de 100 metros quadrados dentro de um lote de 2.000 metros, você vai ser indenizado só em cima da área construída. Esquece o seu lote. Então vai pagar só a construção? Só a construção. E não paga o valor de mercado, essa é a verdade. Todos os históricos aí da Vila Itaú, do Maracanã, tem gente que não é verdade, tem que ser dita. No Maracanã tem gente que não recebeu ainda, até hoje. E segundo o levantamento, hoje, com essa mudança que vai mudar ou não vai, o novo trajeto, novo traçado, quantas pessoas será atingidas ali no Nascente, Imperiais e Estância, que vai passar entre os dois bairros, né? Não é isso? Vai, mas só que passando mais, aí aumentou o crime, na verdade, ambiental. Porque ele sai porque assim, ó, a lagoa, ó, a região metropolitana de BH, ela está rodeada e ela está sitiada por grandes barragens de rejeito de minério. A única represa, o único reservatório onde, se acontecer um desastre ambiental, tanto de chuva, que aconteceu no Rio Grande do Sul, o único lugar que não vai acontecer um desastre no reservatório a única coisa que garante um abastecimento vai ser a represa Várzea das Flores. O resto estão todos comprometidos. Se der uma chuva de 300 milímetros, 400 milímetros, que nem deu no Rio Grande do Sul, eu não sei, cara, acho que são mais de 80 barragens de minério sitiando a grande região metropolitana. Ou seja, é grave. Aí o que eles fizeram? Eles saíram do nosso bairro, mas jogaram pro Estâncias. O que acontece ali? Ó? Ali nós estamos no córrego Bela Vista. O córrego Bela Vista, a subbacia do córrego Bela Vista e a subbacia do rio Betim,
Eles são responsáveis por 70%, 80% do abastecimento do reservatório da Vargem das Flores. Você que assistiu esse podcast até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais novidade. Deixa o like, deixa seu comentário e sua opinião aqui embaixo.